Nós cremos na sua bondade, nós cremos na sua misericórdia, nós cremos no seu amor, nós cremos na sua graça, nós cremos nos seus desígnios para cada um de nós. Nós cremos em Ti, Senhor, Deus do sobrenatural. Eu queria que mesmo com os olhos fechados, você pudesse ouvir essa escritura que está em Efésios 6, que diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos na força desse Senhor do sobrenatural e na força deste poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Talvez o diabo já tenha batido na sua porta hoje, porque a sua luta não é contra o sangue e nem a carne, não é contra as pessoas, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, eu e você temos que tomar a armadura de Deus, para que nós possamos resistir no dia mau, no ano mau, e depois de termos vencido, permanecer firmes e inabaláveis. Então você deve estar cingindo-se com a verdade, vestindo-se a couraça da justiça, calçando os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual você pode apagar os dardos inflamados do maligno. Tomai também sobre você o capacete da salvação e também a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração, com toda a súplica, orando em todo o tempo no Espírito. Para isto, vigiando com toda a perseverança e súplica, por todos os santos e também por mim, para que me seja dada ao abrir da boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual eu sou um embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazer. Pai, nesta noite, nós queremos receber esta palavra do apóstolo sobre a nossa vida. E Senhor, nós queremos prescrutar os nossos corações e as nossas mentes, para andarmos exatamente como Ele está nos dizendo, cercados e colocando em nós a armadura do Senhor. Pai, nós sabemos que os dias são maus e difíceis, que Daniel disse que nesse tempo o inimigo gostaria e se esforçaria para mudar as leis e as estações, e que ele falaria mal do Altíssimo, e que ele iria desgastar, cansar os santos do Altíssimo. E muitas vezes nós estamos assim, Senhor, cansados. Muitas vezes nós estamos assim, Senhor, sobrecarregados. Num final de ano, numa segunda-feira como essa, muitas vezes nós estamos assim. Mas hoje nós vamos elevar os nossos olhos para o Senhor, como temos feito desde o início dessa reunião. E nós vamos nos concentrar no Senhor. Nós não vamos nos concentrar no nosso cansaço emocional ou físico, que está fazendo de nós, Senhor, pessoas sobrecarregadas e pessoas cheias de afazeres, ou indo de um lado para outro. Mas nós vamos nos concentrar no Senhor e no lugar que o Senhor tem dito para nós estarmos, que é acima dos inimigos. É neste lugar que nós vamos nos concentrar, no terceiro céus. Obrigada, Senhor. Você pode se assentar, e eu queria só trazer um princípio para você hoje, que está pulsando no meu coração. Um princípio que fala sobre a nossa localização na batalha ou na guerra. Talvez eu e você
chegamos assim a 40 dias do final do ano, porque a partir de amanhã, nós vamos ter 40 dias do final do ano. E então, de repente, nós estamos cansados e sobrecarregados. De repente, os dias de 2023 foram dias maus ou dias difíceis. Mas Deuteronômio 28 diz assim, que bendito eu vou ser ao sair de 23 e ao entrar em 24. O Senhor vai fazer com que seja derrotado na minha presença os meus inimigos e aqueles que se levantarem contra mim. Eles podem estar vindo em 2023 contra mim, mas eles vão fugir por 7 caminhos até o final deste ano. E eu vim aqui com uma palavra no meu coração, que esses 40 dias, nós precisamos fazer algo histórico, do ano 23 para o ano 24, porque sabe, Deus tem nos chamado para nos colocar como cabeça e não como cauda, por cima e não por baixo. Ele tem nos chamado para entrar nas portas de suprimentos que o Senhor tem para nós, porque em Efésios ele vai dizer, eu já te resgatei, e eu já te fiz assentar com Cristo nos lugares celestiais. E quando nós estamos em Cristo, não vai nos faltar nada. Então a oração que está no meu coração hoje é Efésios 1 para você, para mim também, que diz assim: Senhor, ilumina os olhos dos nossos corações, para que nós possamos saber a esperança do nosso chamado, também a riqueza da sua glória, da herança nos santos, a qual a grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo, não a nós, mas a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando de entre os mortos e fazendo-o assentar nos lugares celestiais, acima de todo o principado e potestade e poder e domínio que se possa referir não só nesse século, mas também nos vindouros. E ele colocou sobre ele todas as coisas debaixo dos seus pés, e ele é o cabeça, e deu à igreja o seu corpo, a plenitude que enche tudo em todos. E esse mesmo capítulo vai dizer, e você e eu estamos assentados com ele neste lugar. Então a minha localização e a sua localização na guerra não é aqui no mundo natural, não é no meio dos conflitos, mas é assentados com ele nos lugares celestiais. Porque qualquer bomba que apareça do meu lado e que apareça do seu lado, está tentando roubar as nossas forças. Porque Hebreus vai falar que existe um trono, e é um trono da graça, e que eu posso me achegar confiadamente diante do trono da graça. E esse trono, ele está por todo lugar que você reverenciar a presença do Senhor. Ele pode estar com você em qualquer lugar. E esse trono, quando eu e você nos achegamos diante de Deus com confiança, nós vamos receber misericórdia e graça para a nossa ajuda. Então, nestes 40 últimos dias, eu quero declarar que você vai receber misericórdia. Talvez eu e você tenhamos falhado, talvez eu e você tenhamos julgado, cometido delitos, mas a Bíblia diz que se eu vier ao Senhor e confessar os meus pecados, e confessar os meus pensamentos ruins, os meus sentimentos ruins, as minhas emoções ruins, Ele vai me perdoar e me purificar de toda a injustiça. Porque o pecado nos faz injusto. O pecado é como uma pista de pouso para Satanás, que ele vem e pode pousar ali e fazer algumas coisas ruins contra mim e contra você. Mas Ele está dizendo que eu posso ir diante desse trono e dizer: Senhor, eu falhei, eu errei, isso me aconteceu, mas eu quero me arrepender. E que quando eu me arrependo, eu vou receber a misericórdia, mas eu vou receber a graça, a capacitação para ir e fazer mais do que eu estava fazendo, a capacitação para ir e não pecar mais. Então, sabe, eu penso que este final de ano é um final de ano com um ponto diferente.
Um final de ano que talvez não seja tão especial alimentarmos o nosso corpo com o chester, com o peru, com as saladas. Não que você não vá comer, mas talvez seja um final de ano que Deus está nos chamando para ficar diante do trono da graça. Não diante dos tronos humanos e nem diante das festas. Sabe, eu vim aqui com uma palavra que eu nem sei explicar para você direito como ela é, mas com uma direção que nós possamos guardar esses 40 dias de uma forma diferente. Porque tem guerras que nós estamos achando que vamos vencer o ano que vem, e Deus está dizendo: você vai vencer essa guerra este ano ainda. Sabe por que 40 dias de propósito, de jejum, de oração? São 40 dias para derrubar principados, potestades, Golias, inimigos que lutam e que rugem contra nós. Então talvez, como eu, você tenha acordado hoje de manhã. Meu dia mudou radicalmente de manhã para agora. Eu acordei pensando: já estou de férias. A gente já pode começar só a celebrar e fazer isso e aquilo, e vamos ser gratos. E eu estou muito grata. Mas sabe quando Deus disse para mim: você ainda não venceu todas as guerras de 2023. Ainda tem territórios para conquistar. Ainda tem portas que você não abriu para pegar os suprimentos. E em 2024 eu tenho para você outras portas. Então, sabe, volta e se posiciona na guerra. Não é hora de férias ainda, ou não é hora de deixar as armas ali ainda. Não, é hora de pensar que faltam 40 dias para um novo ciclo acontecer. 40 dias para uma nova aurora abrir, para um novo dia abrir. E o que você pode fazer nesses 40 dias? Você pode se arrepender. Você pode reivindicar as promessas. Você pode ir diante do trono da graça. E você pode abraçar essa sua posição de quem você é em Cristo. Nós não precisamos esperar que o ano comece para que nós reajustemos as nossas posições. Mas sabe, eu sinto um chamamento para reajustarmos a nossa posição agora, nesse final de ano, andando em fé. Não andando segundo as circunstâncias, tendo os nossos olhos fixos no alto, não os nossos olhos fixos na terra, recebendo aquela palavra rema. Sabe que você precisa, conquistando, batalhando espiritualmente por algo que vai se materializar fisicamente, talvez no ano de 2024. Mas sabe, em 2023 existem batalhas que nós podemos vencê-las espiritualmente, que nós podemos aumentar o nosso nível de fé, nós podemos aumentar o nosso nível de busca. Então talvez esses últimos 40 dias nós pensamos: vão ser só dias de festa. E sabe, essa palavra chegou para mim assim, sabe, rasgando a minha vida, que eu quis compartilhá-la com você. Porque o dia que eu e você tomamos uma posição decisiva e dizemos: eu não vou sair daqui até que isso aconteça. Eu não vou sair daqui até que a palavra do Senhor se cumpra. Esse é o dia da sua vitória. O dia da sua vitória não é o dia que as coisas chegam para você. O dia da sua vitória é o dia que você determina no seu coração que nada vai fazer você retroceder, que nada vai fazer você negociar os princípios, que nada vai fazer você deixar a sua posição de guardar a verdade, de ser justificado. Sabe, eu penso que esses 40 dias Deus está nos chamando para fazer um pacto. Sabe, um pacto para o restante da década, um pacto para o restante da vida. Um pacto de que, Senhor, a coisa mais importante, a coisa principal na vida é estar diante do trono da graça, é estar diante da sua presença, é comer da sua palavra, é declarar a sua palavra. Sabe,
eu sinto dentro de mim desesperadamente que Deus quer que nós tomemos um partido e de dizer, olha, só existe uma chance, e a chance é que nós somos vencedores em Cristo Jesus. Não existe chance de falharmos ou de dar errado. Sabe por quê? Porque nós acreditamos no Deus Todo-Poderoso, porque Ele disse que nós seremos a sua imagem e a sua semelhança. Sabe por quê? Porque Ele diz que eu vou poder fazer as mesmas obras que o seu filho fez, e obras ainda maiores. Então, sabe, Deus está nos chamando neste final de ano para resistirmos firmes na fé, certo de que os sofrimentos que nós estamos passando agora, outras pessoas estão passando em outros lugares, mas que isso vai resultar num grande peso de glória. E sabe, antes que nós possamos orar, eu quero falar para você que em Efésios, quando Efésios 6 vai dizer, olha, vista a armadura de Deus, para que você possa ficar firme nesses dias difíceis. E sabe, ele fala, olha, você precisa se vestir com a verdade. É um tempo que o único lugar seguro é se você andar na verdade. A verdade é que pode te proteger e ser o seu esconderijo. Todos os dias nós precisamos conferir se nós estamos andando na verdade. E a outra arma que ele fala é, olha, você precisa da couraça da justiça. E sabe, Jesus, Ele morreu injustamente naquela cruz, Ele não tinha nenhum pecado, para que eu e você pudéssemos ser feitos justos. E quando Ele morreu ali, e me deu a oportunidade de nascer de novo, a própria natureza dEle, que é uma natureza justa, entrou em mim, e Ele me deu acesso a todas as coisas que tem no reino. Bendito o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos tem abençoado com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então, muitas vezes quando eu e você nos deparamos com a guerra, nós achamos que as guerras são tão maiores do que nós, e nós pensamos, será que eu sou um justo para ir a essa guerra? Será que eu posso ir a essa guerra e não vou sofrer pelas acusações, ou pela vergonha, ou pelo medo? Sabe, quando Ele morreu na cruz, Ele nos colocou no lugar certo da batalha, e Ele disse, o seu lugar é o lugar de se vestir de Jesus. O seu lugar é o lugar aonde você vai tomar toda essa armadura. O seu lugar é o lugar aonde a verdade, a justiça, a paz, a fé, a palavra que é a espada vão guardar você. E sabe, esse é um chamado para que nós possamos ter a natureza de Jesus em nós. Todas estas armas que falam aqui são as partes de Jesus em nós. Então eu estou blindado quando eu trago a justiça que Ele conquistou na cruz para mim. Então sabe, talvez eu e você pensamos em terminar 2023 num canto, pensando, será que o inimigo, conseguimos nos esconder aqui do inimigo? Mas sabe, eu penso que este final de ano Ele está nos chamando para trazer as nossas armas, para ser ofensivas e não defensivas. E uma forma que eu e você podemos ser ofensivos e não defensivos é quando nós temos a justiça sobre nós. A justiça é uma das maiores armas de guerra. Sabe, nada é páreo. A maldade ou as iniquidades, elas não são páreo para a justiça. A justiça pode extinguir qualquer maldade, assim como a luz pode expor as trevas. E eu queria dizer para você nessa noite que a justiça, ela é uma posição. A justiça é uma identidade.
A palavra justiça significa integridade, pureza de vida, virtudes, retidão, significa verdade, correção no pensar, no sentir e no agir. E estas, se eu e você formos pensar, são as manifestações de Cristo em nós. Porque aquele que não tinha pecado se fez pecado, para que eu e você nos tornássemos justiça de Deus. Então, quando o ataque vier este final de ano, você só precisa se proteger com a justiça. Você só precisa se proteger com as boas obras, porque Deus te declarou justo. E se eu e você andarmos neste caminho da justiça, que é o que eu quero propor para você, que esses 40 dias restante do ano, nós possamos andar sobre um texto que já eu vou ler com você. Mas é um texto que fala sobre a justiça. E que nós possamos andar esses 40 dias no ano, provocando, vestindo, nos adequando com a justiça de Deus em nós. Ou seja, nos adequando com a verdade, nos adequando, sabe, com o amor, fazendo que a justiça seja a nossa identidade. Se você de repente vê uma mesa de madeira e ela está toda suja, cheia de coisas, talvez de restos de comida ou de mofo, ou talvez ela está ali, sabe, manchada. Se você limpá-la, a identidade dela continua sendo uma mesa de madeira, se você purificá-la. E sabe, eu entendo que Deus está nos chamando para esse lugar de nos purificar. O que tem em nós que precisa ser retirado? Vamos deixar apenas a justiça de Deus sobre nós. Vamos nos arrepender, vamos achar as áreas que as acusações estão sobre nós e vamos trocar essas áreas de acusação pela graça. Vamos identificar as injustiças e trocá-las por justiça. Vamos achar aquilo que as pessoas fizeram de propósito contra nós e vamos trocá-las por obras de justiça. E eu quero que você abra comigo a sua Bíblia no Salmo 37. Ele é um salmo que nos chama para ficar no lugar da justiça, para vestir as roupas da justiça. Ele diz assim: você pode abrir ou você pode fechar os seus olhos. Eu só quero que você se vista com essa palavra agora. Eu entendi que ele é como um decreto para nós neste final de ano. Ele é uma receita, ele é uma estrada. E que se nós andarmos por ela, em jejum, em oração, fazendo destes princípios, sabe, o nosso deitar e o nosso levantar, os inimigos vão correr de nós, vão ser expulsos. Nós não vamos precisar gritar. Então que a nossa arma esse final de ano seja a justiça. Diz assim: não te indignes por causa dos malfeitores. Não tenha inveja dos que praticam a iniquidade bem pertinho de você. Pois eles dentro em breve vão definhar como a relva e murchar como a erva verde. Mas você confia no Senhor, você faz o bem, você habita na terra e você se alimenta da verdade e não das mentiras e não dos sentimentos e das emoções erradas. Você agrada-te do Senhor, porque assim Ele satisfará os desejos do seu coração. Você entrega o teu caminho ao Senhor, você confia nele e deixa que o mais Ele fará. Sabe o que Ele vai fazer? Ele vai fazer sobressair a tua justiça. A tua justiça. Como a luz e como o direito, como um sol ao meio-dia. Você tem que descansar no Senhor. Você tem que esperar nele. Você não tem que se irritar por causa do homem que prospera no seu caminho. E por causa daquele homem que leva a cabo as suas injustiças, os seus maus desígnios. Olha, você tem que deixar a ira, abandonar o furor. Você não tem que ficar impaciente, porque estas coisas acabam mal. Porque os malfeitores serão exterminados, mas você precisa esperar no Senhor, porque você vai passar já
e o ímpio não vai existir mais. Você vai procurar o seu lugar e você não vai achar, porque você possuirá a terra. Mas os mansos, sabe quem são os mansos? Aqueles que controlam suas emoções, que controlam seus sentimentos, que controlam a sua língua, que controlam o seu poder. Estes vão herdar a terra e eles vão se deleitar na abundância, não só das coisas, mas também de paz. Sabe, neste final de ano, o ímpio pode tramar contra você, que é o justo, e ele pode ringir os dentes, mas o Senhor está rindo dele, pois vê que o seu dia está se aproximando. Os ímpios, eles arrancam da espada, e a espada aqui pode ser palavras, e eles distendem o arco para abater o pobre e o necessitado, para humilhar, para matar os que trilham os caminhos justos, os retos caminhos. Mas a espada deles, porém, as palavras, as imprecações, as acusações deles, vão transpassar o próprio coração deles, e o arco deles será despedaçado. Mas vale muito mais o pouco do justo do que a abundância dos muitos ímpios, pois os braços dos ímpios serão quebrados, mas os justos, o Senhor é que os sustenta. O Senhor conhece os dias do justo, do íntegro. A herança deles permanece para sempre. Eles não serão envergonhados no final de 2023, mas eles vão se fartar. Eles não vão ficar com fome. Os ímpios, no entanto, vão perecer. Os inimigos do Senhor serão como o viço das pastagens, serão aniquilados e se desfarão em fumaça. O ímpio pede emprestado e não paga, mas o justo, aquele que se vestiu da justiça, aquele que se vestiu de Jesus, aquele que se vestiu da pureza, aquele que governa seus pensamentos, aquele que se vestiu da verdade, das boas obras, esse se compadece e dá. Aqueles a quem o Senhor abençoa possuirão a terra, e serão exterminados aquele a quem o Senhor amaldiçoa. O Senhor firma os passos do homem bom, do homem justo, e no seu caminho ele tem prazer. Mesmo que ele caia, ele não ficará prostrado, porque o Senhor vai segurar pela sua mão. Eu fui moço e agora sou velha, porém eu jamais vi uma pessoa que se veste de justiça, de bondade, de verdade, que controla seus pensamentos, suas ações, que purifica a sua vida. Eu nunca vi este justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Ele é sempre compassivo e empresta, e a sua descendência será uma bênção. Então agora, aparta-te do mal, aparta os seus pensamentos do mal, a sua fala do mal, os seus sentimentos do mal, e agora faz o bem, e assim será perpétua a tua morada. Pois o Senhor ama aqueles que praticam a justiça, e Ele não vai desamparar os seus santos. Eles serão preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. Os justos, aqueles que se vestem de Jesus, aqueles que se vestem de boas obras, mesmo diante das injustiças, esses vão herdar a terra e vão habitar nela para sempre. A boca do justo, a boca daquele que fala a verdade, profere sabedoria, e a língua dele, as palavras dele falam e apresentam a justiça de Deus, e não as injustiças para as pessoas. No coração tem ele a lei do Senhor, e os seus passos não vacilarão. O perverso espreita ao justo, o injusto fica bem olhando as suas obras de justiça, e ele procura tirar a sua paz, tirar a sua vida. Mas o Senhor não vai deixar você nas mãos do ímpio, nem você será condenado quando for julgado. Espera no Senhor, segue o seu caminho. Ele te deu um caminho para seguir, e Ele te exaltará para que você possa possuir a terra. Você presenciará
quando os ímpios forem exterminados. Vi o ímpio prepotente e a expandir-se como o cedro do Líbano. Ele crescia e crescia. Passei e eis que ele desaparecera. Procurei e já não foi mais encontrado. Observa o homem íntegro. Observa o homem justo. Observa o homem verdadeiro. E atenta no que é reto, na retidão. Porquanto o homem de paz terá posteridade. Quanto aos transgressores, serão a uma destruídos, e a descendência dos ímpios será exterminada. Vem do Senhor a salvação do justo. Ele é a fortaleza no dia da tribulação. O Senhor os ajuda e os livra, livrando-os dos ímpios e os salva, porque eles têm buscado refúgio no Senhor. Então, eu queria sugerir você que estes 40 dias, a partir de amanhã, eu não sei como você pode estabelecer um propósito ou um jejum. Talvez não seja de comida, e provavelmente é até isso que eu gostaria de sugerir a você. Mas fosse um jejum de más obras, fosse um jejum aonde nós vamos batalhar pela justiça no nosso pensamento, no nosso falar, aonde por 40 dias nós vamos ter o alvo de fazer boas obras, inclusive quando as pessoas fizerem injustiças contra você, contra os seus familiares, contra o seu dinheiro, contra a sua empresa. Sabe, é fazer o jejum que agrada a Deus, lá de Isaías. Não o jejum que rasga as vestes e que fala para todo mundo que está jejuando, mas o jejum de amar ao próximo, o jejum de amar o inimigo, o jejum, sabe, de estabelecer o seu território espiritual. Eu queria que você entendesse uma coisa, como eu tenho entendido esses dias, que quando você anda na verdade, na pureza, na justiça, na integridade, que quando você está refreando e controlando seus pensamentos, seus sentimentos, suas falas, você está julgando a injustiça. Sabe, a forma de provocar um juízo sobre a injustiça é você permanecer fazendo o bem. Sabe por quê? Da mesma forma que a luz vai vencer as trevas, as suas boas atitudes vão vencer as más atitudes. Então, sabe, eu quero convidar você para esse final de ano, não ser um final de ano como todos os outros nossos, que talvez nós vamos de confraternização em confraternização. Não tem problema isso, mas talvez Deus está nos chamando para ir de quebrantamento em quebrantamento. Talvez Deus esteja dizendo, passa naquela festa, mas não fica do início ao final. Guarda um pedaço daquela noite para nós nos encontrarmos. Sabe, eu sinto uma presença de Deus dizendo, por favor, venham a mim. Não é venham a mim só para trocar os seus fardos, mas venham a mim porque eu quero ter comunhão com você, porque eu quero fazer festa com você, porque eu quero andar pelas ruas de Brasília com você, porque eu quero ir aos jantares e sentar do seu lado, porque eu quero ver as suas obras justas, e eu quero estar ali com a minha graça, para ajudar você a vencer aqueles lugares difíceis, cheios de tentação, cheios de assédio, cheios de desafio. Então eu entendi que essa segunda noite, Deus está aqui para nos vestir com a verdade, para nos vestir com a justiça, porque o Filho dele foi entregue naquela cruz, e ele morreu como um injusto, para que eu e você pudéssemos ser justiça de Deus. Então eu queria que você ficasse de pé, e que você dissesse, Senhor, eu não sei em que áreas da minha vida, talvez eu esteja praticando a injustiça, mas eu quero trocar agora a condenação, a raiva, o ódio, a blasfêmia, a murmuração, a mentira. Eu quero trocar isso diante do trono da graça agora.
Eu quero deixar isso aqui, eu quero me arrepender. Eu quero pedir para que o sangue de Jesus, que foi derramado ali, quando Ele era justo, mas o seu sangue foi derramado para purificar-me de toda injustiça. Eu recebo sobre a minha vida, sobre a minha mente, sobre o meu coração, sobre a minha fala, sobre o meu agir, este sangue. E Pai, eu peço que eu seja purificada através do Espírito Santo, tirando de mim todas aquelas raízes malignas ou perversas ou mentirosas ou doentias ou de vítimas que queriam andar comigo para 2024. Não, eu vou me levantar. Eu vou me levantar e eu vou estar aqui de pé diante de Ti, até que eu vença cada uma destas raízes que o inimigo, que os familiares, que as pessoas tentaram, tatuar no meu cérebro e no meu coração. Não, eu recebo a justiça de Deus sobre a minha vida. Eu opto por me sentar com Cristo nos lugares celestiais. Eu opto por chegar hoje diante do trono da graça e trocar toda essa moeda que é estrangeira do céu, que não pertence aos céus, por o dinheiro dos céus, pela graça, pela justiça. Ah, Senhor, eu quero andar esses próximos dias colecionando a justiça sobre a minha fala, sobre os meus pensamentos. Eu quero colecionar intencionalmente as boas obras. Eu quero buscar os lugares onde eu estou sendo tratada, ou onde eu estou vivendo injustiças, e eu vou colocar um depósito de justiça ali. Eu vou mostrar para o maligno e para as pessoas que são inspiradas por ele, que o Senhor é maior na minha vida, e que eu posso engolir esse ambiente de injustiça, de maldade, e que eu posso engolir esse ambiente de acusação. Eu posso engolir esse ambiente com a sua bondade. Então fala: Senhor, batiza-me com o teu amor. Batiza-me, que esse final de ano eu ame os meus inimigos, eu ame as pessoas que naturalmente eu não amaria. Ah, Pai, que 1 Coríntios 13 venha a ser a minha regra, junto com o Salmo 37, de não ficar olhando para as injustiças, mas de que os meus olhos fiquem fitos em Ti. E se você quer consagrar esses próximos 40 dias, levanta as suas mãos e peça ao Senhor, diga: Senhor, eu quero consagrar esses próximos 40 dias a Ti. Os presentes de Natal, a corrida do Natal, as festas, as roupas, nada vai ser mais especial do que a Tua justiça sobre mim, do que andar nas boas obras. Nada vai ser. Eu vou sempre guardar o nosso encontro. Eu vou sempre guardar o momento de praticar a justiça. Espírito Santo, me lembra nesses 40 dias, todas as vezes que eu for ofendido, de praticar a justiça. Todas as vezes que eu for desafiado pelas trevas, de praticar a justiça, de amar ao próximo e de amar ao Senhor acima de todas as coisas. Espírito Santo, abre os olhos do nosso entendimento, para que nós possamos entender para que lugar o Senhor está nos chamando neste final de ano. Abre os olhos do nosso coração, da nossa mente, para nós entendermos que existe uma esperança no seu chamado, que o seu chamado é sobre uma herança que o Senhor já conquistou para nós, e que quando o Senhor ressuscitou a Cristo e o fez assentar nos lugares celestiais, acima de principados e potestades, Ele me convidou para assentar ali com Ele. E o Senhor o colocou como cabeça de todas as coisas, e Ele me colocou como corpo de todas as coisas. Então eu posso pisar serpentes e escorpiões, e nenhum mal eles vão me causar. As armas
palavras que estão das pessoas contra mim, elas não vão chegar ao meu coração, porque eu estou blindado pela justiça de Deus. Oh, é você agora e o trono da graça. Qual é a moeda estrangeira, como aquela querida nos ensinou, que você tem que trocar hoje à noite? Diga: Senhor, eu vou sair daqui leve, deixando aqui os fardos que 2023 queria que eu levasse para 2024. Mas eu, durante esses 40 dias, eu vou deixar os meus fardos. Oh,